Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu me chamo Renilson. Essa é a nossa aula 35 aí do nosso curso, beleza? E olha, nessa videoaula a gente vai ver um exercício prático bastante interessante, beleza? Sobre agregação de classes. Então, não saia daí e vamos programar. Beleza, pessoal? Já abri aqui o meu NetBeans e eu vou começar aqui a criar o nosso projetinho da aula 36, certo? Aula 36. Opa, não é aqui, né? É aqui, ó, Java Application, dá o Next e sim eu venho em aula 36. Show de bola, ele já criou aqui pra gente a nossa classe principal. Eu vou começar aqui apagando esses comentários, certo? E olha só, como a gente já tem a classe principal aqui feita, eu vou começar, né, a desenvolver as nossas outras classes, né? A classe carro, depósito e por último a classe gerente. Eu venho aqui no meu pacote da aula 36, New Java Class e digo carro. A primeira classe que eu vou criar, mais simplesinha, vai ser a classe carro, que vai ter como atributo o modelo, né, e como método getModelo. Então, venho aqui e digo, ó, beleza, tá feito aqui a nossa classe carro. Agora eu vou criar a nossa classe depósito, beleza? Venho em Java, New Java Class e digo depósito. Vou botar sem acento mesmo, vou dar um finish e belezinha, ele já criou aqui pra gente. Eu vou começar a eliminar esses comentários e aí ele vai ter como atributo, né, exatamente o que está aparecendo aqui. Então vamos lá. Joia, feito isso, agora só falta a lista, né? O ArrayList. E como é que a gente faz isso em Java? Muito simples, muito fácil. Basta eu dar a visibilidade, nesse caso eu vou dar public, deixar público mesmo, e vou colocar um list. List vai ser uma lista do tipo carro, certo? Então, ó, carro, exatamente assim, com esses menor que e maior que. E agora eu coloco o nome dessa lista. Nesse caso vai ser carros armazenados. E agora eu vou criar uma instância de ArrayList. Nesse caso eu digo igual a new ArrayList, certo? Que é para criar uma instância desta classe, beleza? Agora eu preciso importar esta classe, já que ela é de um outro pacote. Então vem aqui, ó, import Java until ArrayList. Esse aqui é exatamente o caminho do pacote. Eu venho aqui importar essa outra lista aqui, ó. Joia? Então tá feito aqui as nossas importações. E joia, tá perfeito a nossa lista. Isso aqui, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é criando uma lista, criando um vetor que vai armazenar objetos da classe carro. Beleza? Beleza, feito isso, agora eu vou criar os métodos, né? Onde aqui a funcionalidade dele vai ser simplesmente dizer this.aberto é igual a false, pois se está fechado, então aberto é igual a false. Além disso, o método get do aberto, né? Se está aberto ou não, ó, simplesmente vou clicar aqui no aberto, vou dar um generate e ele já fez esse trabalhozinho aqui para mim. Vou criar aqui logo o método construtor dessa classe, antes de criar o método armazenar. Na hora que eu criar o meu objeto, eu tenho que passar o nome desse depósito, tenho que passar a capacidade dele e se ele está aberto ou não. Joia? Feito isso, falta o último método, que é o método armazenar. Como que vai funcionar esse método? Ele vai precisar aqui de um objeto da classe carro, certo? Então eu vou nomear aqui já essa variável como carro. Mas para mim poder armazenar um carro aqui, eu tenho que verificar se eu posso, se a quantidade de carros não ultrapassou o limite, não é verdade? Então, para mim fazer isso, basta colocar uma condição aqui e testar se a quantidade de carros é menor do que a capacidade do meu depósito. Se isso aqui for verdade, então eu posso sim armazenar. Como é que eu faço isso? Basta que eu adicione o carro dentro da lista de carros armazenados. Então, vou dizer o seguinte, ó, carros armazenados. Para me adicionar alguma coisa, eu chamo ponto add e carro. Simples assim. Beleza? Tá aqui, ó. Chamei a minha lista
ponto, que é o método de adicionar alguma coisa dentro dessa lista. Joia? Feito isso, eu vou dizer o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer mais uma condição para verificar se a quantidade de carros, certo, está igual à capacidade. Se tiver igual à capacidade, significa que eu não posso colocar mais carros aqui. Então eu tenho que fechar, certo? Então vou dizer o seguinte, ó, this.fechar. Fechar, eu automaticamente fecho o meu depósito e aí eu digo o seguinte, ó. Beleza, o nosso método armazenar então está perfeito, está prontinho. Agora eu vou criar a minha classe gerente, tá ok? Venho Java Class, gerente, vou dar um finish. E beleza, eu vou apagar aqui esses comentários e na minha classe gerente eu vou ter esses seguintes atributos. Beleza, fiz aqui todos os meus atributos, inclusive as listas, certo? E fiz a importação aqui das minhas classes, beleza? E agora eu vou criar os meus métodos. Beleza, fiz aqui os métodos getters e setters de CPF e o método ordenar. Pelo que eu estou vendo aqui, faltou eu criar o atributo lucro, certo, pessoal? Então, private int lucro. Beleza? Faltou esse daqui. E agora eu vou criar o método getDaily. Alt insert, getter e clicar aqui em lucro. É exatamente só isso que eu preciso, método get. Feito isso, agora a gente vai vir aqui para o método ordenar, que vai funcionar de uma forma bastante interessante. Ele vai poder vender, guardar ou doar o carro, que vai vir guardado dentro desta variável ordem, né, pessoal? Então, o comando mais simples que eu poderia usar aqui para a ordem no meu gerente seria o comando switch, né, pessoal? Porque com ele eu posso escolher a variável ordem e fazer os casos, né? Caso G, né, ele seria guardar, caso V seria vender, caso D seria doar. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora, beleza? Beleza, fiz aqui tudo bonitinho, ó. Caso G ele guarda, caso V ele vende e D é de doar, beleza? E aí eu vou executando isso aqui caso dê a palavra respectiva que eu quero, certo? Bom, no caso guardar, eu só posso guardar se o depósito estiver aberto, né, pessoal? Então, vou dizer o seguinte, ó. Eu tenho que verificar se o depósito, olha só a variável de agregação que eu criei, certo? Depósito estiver aberto, aí sim eu posso armazenar. Então, eu chamo ó, depósito.armazenar, certo? Que eu vou armazenar o quê? Armazenar um carro, né? Ora, nesse caso, eu tenho que passar o carro aqui como parâmetro na hora que eu for dar a ordem, né? Eu quero fazer o que com tal carro? Com este carro aqui, eu quero fazer a seguinte ordem. Então, eu tenho que passar esse carro na hora de armazenar ele, certo? Eu vou armazenar aqui carro. Ora, este aqui que eu passar como parâmetro na hora de fazer a ordem. Joia? Beleza, consegui armazenar. Se não, vou criar um se não aqui, porque se tiver fechado, né, eu não posso armazenar o carro e nesse caso eu vou doar ele. Pronto, o que simplesmente eu fiz foi dizer, ó, printar na tela impossível, depósito fechado e adicionar esse carro na minha lista de carros doados. Joia? Beleza, então a parte de guardar um carro já está feita. Vamos fazer a de vender. Para mim poder vender um carro, logicamente eu preciso que o meu cliente esteja com vontade de comprar. Então eu só vou vender se o desejo do meu cliente estiver maior do que 50%. Como assim maior do que 50%? Ora, maior do que 50% ele tiver com vontade de comprar, certo? E como é que eu vou ordenar o desejo do meu cliente? Para isso, eu vou utilizar um objeto da classe Java, né, da própria classe Java, que se chama random. Random, vou chamar esse meu objeto de random mesmo e criar uma instância dessa classe. Joia?
esse objeto aqui, ó, que eu vou fazer a importação dessa classe agora, tá aqui, ó, ele me permite chamar um método capaz de sortear um número de 0 a um certo valor, que vai exatamente me indicar o desejo do meu cliente. Então, meio que eu vou dar inteligência para o meu código, né? Então, vou dizer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável inteira aqui que se chama desejo do cliente, tá? Que recebe random, ou seja, eu vou sortear um número. E esse método se chama nextInt. O parâmetro que eu passo aqui é o máximo que ele vai sortear. Então, ele vai sortear de 0 a 100. Então, vai salvar aqui dentro do meu desejo do cliente, dessa variável aqui, ó. E aí, se o desejo do cliente for maior do que 50, nesse caso, ele está com vontade de comprar. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, carros vendidos.add carro, certo? Eu vou adicionar esse carro na minha lista de carros vendidos. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, carro vendido com sucesso. Joia? Se caso não, se o meu cliente tiver com vontade de comprar uma outra coisa, então vou dizer o seguinte, ó. O cliente não se agradou do veículo, beleza? E aí, nesse caso, eu vou ter que doar este carro, beleza? Pronto, agora o que não restou foi só o de doar, né? Pronto, feito isso, só para dar um up no nosso código, eu vou adicionar mais um método aqui, que é o método de listar produção. Por exemplo, o teu patrão vir e perguntar, lista para mim a produção, o que tanto tu vendeu, quais foram os carros que tu doou e etc. Então eu vou ter que fazer isso, né? E é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Pronto, é simplesmente isso aqui que eu for fazer nas outras listas, beleza? Ó, eu coloquei aqui para ele printar na tela carros guardados e criei um for each. Esse for each é o quê? Ele basicamente varre a lista carros armazenados e para cada posição dessa lista ele vai pegar o modelo e printar na tela. Porque para a gente identificar o carro, a gente identifica pelo modelo, certo? Então é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai printar o modelo na tela de cada carro guardado. E eu vou fazer isso para as outras listas também, tá, pessoal? Beleza, concluí aqui o meu método listar produção. E beleza, agora a nossa classe já está feita, né, pessoal? Tá belezinha aqui, ó. Tá aqui o método ordenar, o método listar produção, get lucro, set nome, enfim. Tá tudo pronto aqui. Basta agora a gente executar essa belezinha lá na nossa classe principal. E para isso, a gente tem que fazer mais alguns ajustes aqui na nossa classe principal, que é colocar a ordem de guardar, vender ou doar. Mas antes disso, a gente precisa criar os objetos, certo? Eu vou criar aqui, ó. Vou criar aqui os respectivos objetos da classe depósito, gerente e carro, certo? E olha só, pessoal, ele está dando um errinho aqui para a gente, porque eu não defini, eu não criei o meu método construtor lá na minha classe gerente. E é exatamente isso que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui, Add Insert, construtor, e vou pedir o nome, o CPF e o depósito a qual ele está responsável, certo? Vou dar um Generate e beleza, ele criou aqui para a gente o método construtor. Se eu voltar lá, vou dar um salvar aqui, ó, e ele já não vai me dar mais esse erro, certo? Agora eu vou precisar de uma variável i, inicializar ela com 0 para me auxiliar. Por quê? Porque agora eu vou criar uma lista de carro, um vetor, que eu vou dizer o seguinte, ó, de 10 posições.
É como se basicamente a tua linha de produção fizesse 10 carros por dia, né? E então a máxima posição do teu vetor vai ser de 10, certo? E aqui o comando que eu vou criar aqui vai ser o repita, para que ele fique repetindo sempre que tu estiver fabricando o carro, certo? Então vou dizer o seguinte, ó, eu faço do, que é o faça, né? Faça isso aqui enquanto o quê? Enquanto i for menor do que o tamanho do meu array carro. Então c1.length. Esse atributo length, ele me dá exatamente o tamanho desse array aqui, desse vetor aqui. Nesse caso, o tamanho é 10. Então, enquanto i for menor do que 10, ele vai estar executando esse loop aqui para mim. Tá? Faltou ponto e vírgula aqui, ó. E aqui dentro eu tenho que colocar aí mais para ele ir incrementando a cada iteração. Beleza? E o que ele vai fazer a cada iteração? Ora, pedir para mim o que eu quero fazer com o carro fabricado, certo? Eu vou criar um novo objeto carro, né, a cada iteração. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. C1 recebe em que posição? Na posição i, recebe new carro. Beleza? E aí eu tenho que passar aqui os parâmetros, que é o modelo desse meu carro. E olha só, eu vou passar um ponto e o respectivo i. Beleza? Essa concatenação aqui que eu vou passar. Ó. Se o i é 0, então o modelo do carro vai ser 1.0. Se o i é 2, então vai ser 1.2. E assim sucessivamente a cada iteração. Depois eu vou perguntar ao usuário o que ele quer fazer, né? O que o gerente vai desejar fazer. E perfeito, fiz aqui o esqueminha bem bonitinho, ó. Carro pronto, o que deseja fazer? E tá aqui a tabela do que ele vai querer, né? G guardar, V vender, D doar. Nesse caso, agora eu preciso de um comando de entrada, né, pessoal? Para receber o que o usuário quer fazer agora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um objeto daquela minha classe Scanner, beleza? Fiz a importação. Agora eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer string ordem recebe leia, que é o objeto, ponto next. Simples assim. É exatamente esse método aqui que recebe alguma coisa do usuário, salva em ordem, e agora eu vou chamar g1.ordem, né, que é o meu gerente 1, e chamar o método ordenar. O que eu vou passar para ele é a ordem, e o que eu vou passar para ele é esse C1 aqui, né, pessoal? Que é o respectivo carro que foi produzido. Então, C1 na posição I. Olha que maravilha, já não deu nenhum erro. Bom, pessoal, a gente já está quase terminando. Agora só falta eu mostrar aqui na tela o lucro que eu obtive na venda dos carros e listar a produção, beleza? É exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. Beleza, pessoal, agora sim, agora tá beleza, olha só. Aqui, simplesmente, eu printei na tela lucro, g1.getLucro, que é para pegar o que está guardado na variável lucro, né? Exatamente. E g1.listar a produção, que ele vai listar a produção para mim, certo? Bom, pessoal, acabei de executar aqui rapidão e verifiquei que ficou faltando nele apenas listar a produção e o lucro, né? Vamos ver. E outra, a parte do A ficou faltando nele printar na tela. Então, vamos resolver esse probleminha aqui rapidão. Olha só, na parte do A aqui, ó, ele tem que dizer o seguinte, ele tem que dizer, ó, carro doado com sucesso. Joia? E o lucro ele também não mostrou. Por quê, pessoal? Porque a gente não incrementou na variável lucro, né? Ó, na hora que o carro for vendido, eu vou dizer o seguinte, ó, lucro recebe lucro mais 100. Show de? Que é para incrementar aqui na variável lucro. Além disso, lá no depósito, né, quando eu armazenar um carro, eu preciso aumentar, né, incrementar na quantidade de carros armazenados. Então, eu tenho que dizer o seguinte, ó, na hora que eu conseguir armazenar aqui, eu tenho que dizer o seguinte, ó, quant carros, certo? Mais. Então, que incrementar aqui, senão eu sempre vou conseguir armazenar carro aqui. Joia? Feito isso, a gente pode salvar, vir novamente aqui, ó, e executar o nosso programinha que vai dar beleza, certo? Olha só, ele já disse aqui, ó, carro pronto, o que deseja fazer? Eu vou guardar para a gente ver se vai funcionar
Belezinha lá, ó, carro armazenado com sucesso. Vou guardar novamente. E olha só, pessoal, eu guardei mais de 5 e ele já disse aqui, ó, capacidade máxima atingida. Se eu guardar aqui mais uma vez, ó, ele vai dizer o seguinte, ó, impossível, depósito fechado. Beleza? E aí ele automaticamente foi doado. Se eu vender agora esse outro, ó, carro vendido com sucesso. Vou vender novamente, vou doar. Quando eu doar aqui, ó, o último, ele disse aqui, ó, carro doado com sucesso. E olha só, ele mostrou o lucro pra gente, ó, de R$300, né, $300, euros, enfim. E fez a listagem, olha só, os carros guardados. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, foram esses os carros guardados, os primeiros que eu guardei, certo? Os carros vendidos, modelo 1.6, 1.7 e 1.8, olha que maravilha. E os carros doados foram 1.9 e 1.5, beleza, pessoal? Então, nosso programinha está funcionando beleza. Morri! E era exatamente isso que a gente ia fazer aqui nessa aula. Foi uma aula bastante extensa, mas que valeu muito a pena. Beleza, pessoal? Então, tchau, tchau!